Então é um contraponto, né? Porque a inteligência artificial não funciona sem o ser humano e ela nunca vai simular isso que a gente chama de cultura. Quando você fala de cultura, a cultura começa com a nossa percepção da nossa história. Então eu vou contar um pouquinho da minha história aqui só para vocês entenderem. Então eu fui atleta e aí, olhando para trás, eu vejo o porquê que eu sou desse jeito e que gosto de gente, que gosto de me arriscar. Eu sou um cara assim que as pessoas falam, pô, o Pedro é maluco, né? Porque fazer uma empresa antifraude num país e assumir o risco, né, pelo varejista é um negócio que, olhando para trás, eu falo, por que a gente fez isso? Então, tem um pouco da essência disso, de como é que você faz para entender como é que é a formação de uma cultura. E a formação da cultura começa com eu como pessoa. Então a minha história é, eu fui atleta olímpico, meu pai foi um empreendedor e minha mãe queria ter 10 filhos. Eu fui 12ª gestação e ela quase morreu, então eu sou um sobrevivente. E minha mãe, ela é uma empreendedora de gente, porque ela queria, sempre escutava ela falando, eu quero ter 10 filhos. E eu fui o número 10. Então, e aí vai, eu sou o pai, né? Eu tenho família, e minha vida, quando eu olho para mim, sou eu comigo mesmo. A vida esportiva me trouxe essa vida interior, porque quando você faz um esporte, é incrível como você tem esse desenvolvimento, essa percepção da vida e de você mesmo. Quem é que faz esporte? Né? Todo mundo faz. Né? Então, se eu perguntar para você, quando que você sentiu a superação, o valor da superação? Né? Se eu perguntar para você, quando que você sentiu que você se superou? Meia maratona. Então, é uma coisa física. Você fala assim, eu fiz, eu corri, meu parabéns. E quando eu ponho assim, eu gosto de falar que sempre essa trajetória, quando você fala de cultura, a percepção do eu, atleta. Qual outra percepção que nos afeta como humanos é a nossa família. Então, do nós. E tem o todos nós. Então, eu, nós, todos nós. Quando você pensar em cultura, se você pensar isso, você vai ter a dimensão do que é cultura. E a cultura não é o eu, não é o nós, é todos nós. É uma evolução e é uma coisa mais integral, não é uma coisa pontual. E é uma jornada. Trabalhei numa empresa durante um ano e depois eu fui empreender. E tem a UA ali. A UA é a marca da nossa cultura. Quando fala de cultura, às vezes a gente pensa a cultura que está escrito na parede. Mas a cultura começa pelo valor que ele é crítico para qualquer relacionamento, que é a confiança. É o valor que existe em todos os seres humanos e primordial. Você fala, eu confio em você, eu confio nessa empresa. Mas o que é essa confiança? O que você mais confia na vida? Irmã, esposa, Deus, né? Irmã, filhos, né? Em mim mesmo, mãe. Eu acho que atividade, né? Ela está na base da confiança. A gente confia quando a gente tem afetividade. Então, intrinsecamente relacionada. Então, não existe confiança, né, sem ter afetividade. Cultura, confiança. Cultura começa com confiança. É o valor primeiro. E confiança, a base é a afetividade. Porque a gente tem que aprender sempre. A base é a afetividade. Agora quais valores compõem a confiança? Tem aí liberdade, responsabilidade, transparência, autenticidade, respeito, né? Autonomia, conceito, liberdade, responsabilidade, transparência, autenticidade, respeito. E por quê, pessoal? Quando a gente fala de cultura, cultura não é o que está escrito na parede. Cultura são valores, é o que está na essência das pessoas. E isso é bem importante, porque quando a gente fala de conselho, né, a gente vê muitos conselhos falam de cultura e fala só uma coisa de fora. E cultura é uma coisa de dentro, porque senão não funciona. Assim, do jeito que seria melhor para funcionar. Vocês vão ver o porquê. Tá? Funciona de qualquer jeito, porque você tem que entregar o resultado. Mas transparência, autenticidade, respeito, autonomia e confidencialidade. Fala de confiança, confiança não é uma coisa estanque, confiança é uma jornada, é uma caminhada, é uma coisa que você constrói. E o primeiro passo que você, quando confia em você, eu te dou liberdade. E é isso
que é o primeiro fonte, né, da confiança, geração de confiança. Mas não é simplesmente a liberdade, né? Quando eu tenho liberdade, eu tenho confiança interna. Mas a liberdade não vem sem a responsabilidade. O que é a responsabilidade? É a habilidade de responder à liberdade. E eu só consigo tangibilizar a confiança quando eu tenho a transparência. Botaram lá bastante, né, transparência e respeito. Mas todos aqueles, olha que você fala, como é que compõe e como é que você vai vendo a jornada da confiança, que é uma palavra grávida. O que é uma palavra grávida? O que é confiança? É afetividade? O que é? Mas tem uma jornada, um processo. É esse que é o certo? Não sei, mas é esse que eu tenho feito e tem funcionado. E como é que eu aprendi isso? Porque a gente trabalha com fraude. A gente é uma empresa de fraude, a Clearseio começou em 2001 e o nosso core business era fraude. E aí a gente aprendeu. A geração de confiança tem esses valores no negócio. Por que isso? Porque quando a gente tinha muito problema de fraude, a gente chegou e falou para o varejo, né? Eu vou resolver o teu problema de fraude. Vou te dar liberdade para você não se preocupar mais com isso. Então, o primeiro passo, liberdade. Porque a gente assumiu a responsabilidade para fazer a coisa acontecer. E como é que a gente conseguiu isso? Pela transparência dos dados. Então, a gente tinha visibilidade do todo. E aí a gente conseguiu fazer com que a gente fosse muito além de um problema que é a antítese da confiança, que é a fraude. E aí você vai vendo como é que... O que é liberdade com responsabilidade? É autonomia. O que é responsabilidade com transparência? Né? Porque eu não posso falar, né? Uma coisa que eu sempre falo, você não quer saber, né, o que os teus pais fazem a quatro paredes. A transparência tem que ser contextual, tem que ter respeito. Então, eu tenho que ter responsabilidade de como é que eu uso a transparência. E por último, que é um valor da autenticidade. Quando eu tenho liberdade para ser eu mesmo, eu sou autêntico, isso gera confiança. Porque eu não estou, né, vestindo alguma coisa, sou eu verdadeiro. E uma coisa bem importante que permeia tudo isso, né, de novo, a afetividade na base, é a neutralidade, a confidencialidade. Então aqui tem um processo dessa jornada de construção da confiança, que é o valor base de qualquer cultura. Onde não tem confiança, você não tem uma cultura de inovação. Cultura, primeira coisa é valor. Segunda coisa, qual que é o segundo elemento da cultura? Cultura, então, como eu falei para vocês, nós, todos nós. Eu, né, sou uma pessoa. Eu não sou uma pessoa, você não é uma pessoa? Essa dimensão do eu, ser humano. O que eu sou? Mas, e aí como é que a gente faz? Tem o eu, vou até falar aqui. Quem acredita que o ser humano ele é tríplice? O que é ser humano tríplice? O que é o ser humano tríplice? O que significa isso? Alguém já falou isso? Não, ninguém sabe o que é um ser humano, que a gente é um ser tríplice. Né? O que é o ser tríplice, Léo? Corpo, mente e alma. Corpo, mente, espírito, alma. Daí você pode ser religioso ou não, mas a gente tem isso, a gente está conectado. Né? E vocês vão ver aqui, né, que isso pessoa é tríplice. Ela é corpo, né? Superação, eu senti o meu corpo. Ela é mente, eu processei o valor da superação através da minha mente. E quando eu sinto aquela coisa da superação, aquele bem, aquela coisa gostosa, daquele fluir, eu estou com uma conexão espiritual. Pode ser comigo mesmo, pode ser com a outra. Quando está todo mundo correndo, não tem um fluir de alguma coisa ali, está todo mundo junto? Não tem uma delícia? Quem faz esporte sabe. Quando você está correndo uma maratona, fazendo esporte, tem uma coisa ali que você sente, e você não sabe o que é, mas existe. Então, e aí a gente pode falar, a confiança, ela também está nesses vertentes. Porque o corpo, ele é objetivo, né? Objetividade. Tudo que eu meço, né, é a parte objetiva, numérica. O corpo, esse é o olho do aprender objetivo. Olho o mundo e vejo, numérico. A mente, ela é subjetiva. Vocês concordam com isso, né? O corpo é objetivo, a mente é subjetiva. E o espírito, ele é intuitivo.
polêmico isso, porque a intuição é um processo mental, um processo que vem da mente. Mas olha que você pensa em intuição, é uma coisa que nasce. O que é assim? Você já não teve um insight? Sim. Ele é racional? Ele vem. Quando você vai dormir, você simplesmente desliga e você acorda com um problema. Você não faz isso? Quando você tem um problema, sempre que eu tenho um problema, eu durmo com o problema e eu acordo com a resolução do problema. É inacreditável como é que isso funciona. Então, às vezes as pessoas podem acreditar ou não acreditar, mas que isso existe, existe. Aí é um ato de fé, é um ato de acreditar. Aí quando a gente fala confiança tríplice, eu fui perguntar para o ChatGPT, né? Pô, será que eu estou falando loucuras aqui, devaneios, né? Falando de cultura, ser humano, nesse nosso primeiro elemento que a gente tem de cultura, nessas três visões, a gente foi lá perguntar para o chat. E daí ele falou, o que é corpo? Como é que a confiança a nível físico envolve acreditar em si mesmo? Né? Em suas habilidades, é ter confiança em sua capacidade de realizar tarefas físicas, cuidar de si mesmo. Essa autoimagem positiva. Então eu tenho corpo, eu tenho orgulho do meu corpo, não importa se é gordo ou magro, mas eu me percebo, eu tenho confiança naquilo que eu estou habitado. Né? Porque o nosso corpo é a nossa casa. Então, e é uma coisa de sobrevivência. Outro valor fundamental para todos os seres vivos, seja eles qualquer for, é a sobrevivência. Né? Estamos aqui para sobreviver. Então, isso é a pirâmide de Maslow. Não sei se você conhece a pirâmide de Maslow, né? Ela fala que a primeira coisa é: se a gente parar de respirar aqui um minuto, a gente morre. Se a gente parar de tomar água, quantos dias, Léo? Uma semana. Uma semana a gente morre. Se a gente parar de comer, um mês? Um mês, 40 Um mês a gente morre. Então, isso aqui é a primeira coisa. A segunda coisa é a evolução. Né? Não é do aprendizado, né? A confiança na mente, que é esse aprender, isso que a gente está evoluindo, que a gente percebe. Se eu perguntar aqui para você, você é melhor do que há 10 anos atrás, não é? Você evoluiu. Todos nós, quer queiram, quer não, a gente evolui. Não tem como. A gente está num processo de evolução. E tem um espírito, que eu gosto muito da resiliência, do otimismo. O que é resiliência? É o otimismo diário. O que é resiliência? É eu acordar todo mundo, todo dia, com uma propósito de vida, né? Com fé. E fé é uma coisa que é acreditar. O que é fé? É acreditar. É olhar para o futuro. É um mindset positivo. É você ter essa visão. Então, a hora que você olha do valor da confiança, do ser humano, você conecta a confiança nesses três layers, vocês vão ter como é que a formação de cultura ela é infinita. E como é maravilhosa nessa nossa evolução e nesse aprendizado na vida. E aí, não ficou lá. Então, e o que é o profissional? Porque aqui a gente está falando de conselho, de cultura, de corporação e de resultado. A gente objetivamente tem que dar resultado. Quando vocês que vão... Eu sou pessoa, mas você é mãe, você é mãe. Ainda não. Quem é mãe? É mãe. Mas você é profissional também. Então, esse teu papel que você exerce, você só se percebe com o outro. Se eu sou profissional, é o nós. Mas é o nós, eu olhando para o outro, eu me percebo profissional. Então, quando você tem a pessoa e o profissional dentro de você, eu vou fazer agora uma perguntinha aqui. Né? Eu e o nós. Lembra lá que comecei eu, nós e todos nós? Então esse olhar é de fora para dentro. Eu me vendo como profissional. Se vocês forem escolher uma figura aqui, né? Como é que vocês definem qual é a figura que mais cabe no dia a dia, que seria a melhor figura para você ter uma cultura de maior confiança? Depois que a gente falou do eu, dos valores, qual que seria uma 3. A 3, boa. Porque a 3 é uma cultura autêntica. A 3 é uma cultura que não é de máscara, não é do título, é uma cultura de dentro para fora, da pessoa para o profissional, da minha trajetória, do eu para o nós.
da minha percepção. E aí, tem esse outro slide aqui que é legal. Cultura começa com eu, com nós, mas são os líderes que moldam a cultura. E se eu tenho uma liderança onde a pessoa, ela entende da objetividade do que ela tem que entregar, ela entende da subjetividade do liderado, de como é que ele vai processar aquilo, aqueles resultados, e ele tem um vínculo espiritual, e quando você confia em alguém, é algo que vai muito além da razão, é algo espiritual, né? Você pode falar sim ou não, mas é uma delícia quando você confia em alguém, não é, Léo? É uma delícia, né? É uma delícia, porque você não tem medo. E quando você não confia, o medo, e quando o medo é uma reação que gasta muito mais energia. Quem joga tênis aqui? Quem joga então? Quando você joga tênis, a hora que você fica com medo, você não tem que pensar e você recua. Claro. Então, isso que eu percebi quando eu estava jogando tênis. Comecei a aprender tênis, eu falei, eu vou errar. Olha que eu tomei uma atitude, não vou errar não. Eu vou ser agressivo, eu vou enfrentar isso. Eu me senti muito mais leve. Então, esse processo de você atacar, de você não ter medo, ele é intrinsecamente um processo de confiança de dentro para fora. Então, a hora que você tem essa configuração ideal para você ter aqueles valores da liberdade, da responsabilidade, da transparência, da autonomia, autenticidade, confidencialidade. Porque você gera um elo muito maior do que simplesmente uma coisa de que você faz isso. Porque isso todo mundo tem que fazer. O resultado objetivo tem que ser entregue. Mas se a gente busca esse outro viés, esse outro uso dessas potencialidades do mundo na sua integralidade, os resultados são maiores. Cultura não é um negócio do profissional, é um negócio da pessoa, de dentro para fora, e o valor básico é confiança, a afetividade está na base. Então, e aí, tem isso aqui que é maravilhoso. O que é isso aqui? Teoria integral, Ken Wilber. Quem conhece Ken Wilber? Eu vou falar do Ken Wilber. Né? E eu sempre amo cultura, que é a cultura da clear, a cultura forte, a cultura de confiança, de responsabilização. E eu saí do dia a dia da empresa. E eu falei, meu Deus do céu. Né? E falava que líder que monta a cultura, eu sou o fundador, tem lá meu sócio, o negócio vai ficar ruim. Daí fica medo, né? Você fica com medo, o que vai acontecer com a empresa? E aí a Cecília, uma consultora nossa, me mostrou isso do livro Reinventando Organizações. E como é que funciona isso? Qual que é o primeiro elemento que a gente falou aqui? É o eu. Então, olha que você vê isso que é bem racional. Por isso que a teoria integral, ela tem vários componentes, mas esse é um componente principal que explica o que é a cultura, de uma forma racional. E o que é isso? Né? Temos aqui os 4 quadrantes, o interior e o exterior. Em cima tem um indivíduo, o eu. Então, indivíduo interior, indivíduo exterior. E embaixo, o que vai ter embaixo? O que vai ter embaixo? O indivíduo tem o nós, o coletivo. E olha que maravilhoso isso. Né? Aqui tem um indivíduo, no interior o subjetivo. Então, quando você for trabalhar a cultura de uma empresa, você tem que trabalhar a subjetividade. Porque aí está o intencional, explorar crenças limitantes, crenças pessoais. A outra coisa é o objetivo, é o que eu vejo. Né? Aquele cara está com um comportamento, né, estranho. Então, essa é a pessoa, indivíduo interior e exterior. Aí, no coletivo, o que a gente tem? A gente tem rituais de cultura, reuniões, é coisa que está fora e que está na coletividade. E, por fim, intersubjetivo, que é a cultura organizacional. Então, como é que forma uma cultura? Os líderes, né,
que às vezes quem fala walk the talk, quando você fala, eu respeito as pessoas, eu chego aqui, puta que pariu, você não fez aquilo. Meu, o que você vai pensar? Que eu sou o filho da mãe. Então não adianta, né, eu pelo exemplo, né, falar, porque vai ter no inconsciente, no interior do coletivo, que é Jung, né, inconsciente coletivo, né, quem é que estuda psicanálise, né? O primeiro quadrante lá é o Freud, interior subjetivo, e o de baixo é o Jung. Então, essa como é que se fala de como é que é essa trajetória, o eu, o nós, da liderança e o todos nós. E como é que você tem uma cultura que você possa criar e você possa validar se aquela cultura é eficiente ou não. Então, cultura, sim, é uma grande ferramenta nas empresas, mas as pessoas não têm, né, ferramental para falar, essa cultura gera confiança ou não gera confiança. Essa cultura, ela pode gerar inovação, porque sem confiança não tem inovação. Essa empresa vai poder usar AI, porque quando você fala de ética, começa de dentro de cada líder. E eles percebem isso através de onde? Deste processo. Então, a confiança, a integridade, o caráter é de dentro para fora, da pessoa ou profissional. Então, liderança impacta nesse intersubjetivo que é chamado cultura organizacional. Aqui a gente traz algumas ferramentas, né? Tem aqui, eu até botei aqui o Léo, está me dando prazer. Eu estou numa jornada incrível sobre estoicismo, né, de meditação, porque essa coisa da saúde, né, da saúde mental, a saúde mental começa por nós mesmos, pelo equilíbrio que a gente tem. E como é que a gente acalma a nossa mente? Como é que a gente faz isso, né, através de conceitos, né, ancestrais. No exterior eu botei ali alguns instrumentos, falava, como é que vai? Então tem muita coisa para ser usada para você gerar uma cultura de confiança. E através de analytics, através de você perceber, de pesquisa, one-to-one, avaliação, né? Roda e registro, que é uma metodologia que a gente usa na Clear. Greg Hub, que é uma startup que eu estou fazendo. Você pode fazer jabá comercial aqui, Anderson? É uma ferramenta, pode? Depois a gente fala os todos. Né? O Greg Hub, o que é o Greg Hub? Tem uma porrada de ferramentas de gestão de pessoas, mas uma faz aquilo, outra faz isso, e nenhuma está integrada para ver a pessoa como um todo. Todas, né, para a gente tirar analytics e ver, mensurar objetivamente o que está acontecendo no inconsciente coletivo, que é a cultura. Então, e aqui, só botei esses aqui, porque tem Great Place to Work, mas vocês conhecem essas, todo mundo conhece Great Place to Work, sim? Humanizadas, nunca ouviu falar? Humanizadas é bem mais avançado que o Great Place to Work, porque ele fala contexto de todos os stakeholders. É bem legal Humanizadas. Com poucas perguntas ele faz um diagnóstico fantástico, não só da confiança dentro da empresa, do Great Place to Work, mas de todos os stakeholders. É muito legal. Aí tem o sistema B também, que fala de toda a cadeia. Que isso aí são certificações, que é o que acontece. Por isso que está aqui, eu botei ele naquele quadrante. Porque a cultura não dá para você top-down. Você pode até fazer com que as pesquisas das empresas façam com que você ganhe um prêmio. Mas se ele não é legítimo, ele não faz acontecer. Tá bom? Eu tenho 8 minutos. Então aqui, indivíduo, coletivo, para desmistificar essa coisa que a cultura come a estratégia no café da manhã. Quem que falou isso, Anderson? Teve um grande cara que disse, né? O Drucker. Peter Drucker, né? Que é a cultura. E come mesmo. Mas você tem que lidar, é inevitável. E como é que você lida com isso? Como é que você separa as coisas para dividir para conquistar? Para depois se integra tudo e você fala assim, este é o caminho. Quando você tem a cultura como fator estratégico, é maravilhoso. Então, as ferramentas, e agora aqui, vamos falar de inovação. E o que é inovação? Inovação é quando você tem essa percepção humana, quando as pessoas têm essa sensibilidade, porque a gente está na vida para prover serviços para o ser humano, num papel do consumidor, num papel outro. Mas se a gente tiver essa dimensão de ir além, a gente pode inovar muito. Então, para que a gente pensa que é pela pessoa, com essa visão, para uma outra pessoa, a inovação acontece. E na percepção dessa confiança tríplice, como a gente pode inovar tendo essa visão integral, né, através dessa cultura? Porque cultura
está fazendo aqui. Se a gente tem essa visão que é aberta, que é mais abrangente, a gente consegue estar com a cabeça aberta e conseguir inovar mais. E é passar aqui o vídeo, que isso acontece direto. Uma coisa que dá para falar de inovação. Nas organizações, procurar o que a gente chama na TDS Company de oportunidades periféricas críticas. Que é entendido mais ou menos assim. Ela tem um núcleo duro que está emitindo notas fiscais e pagando salários. Mexer nesse núcleo duro aqui tem todo tipo de reação e anticorpos. A gente prefere não mexer lá na partida. Toda a literatura global de inovação, de transformação, de qualquer coisa diz que se você mexer aqui, você vai fracassar com uma probabilidade muito alta. Mesma coisa para a camada gerencial. Aqui a governança dessa camada é pressão para atingir resultados. Se você for para a borda para as pessoas que estão operando, que não são gerentes, a governança é frágil, as pessoas trocam muito rápido. E lá você só está, aspas, cumprindo ordem, porque as organizações são da era industrial. O que a gente tenta fazer? Procurar na atmosfera da organização o que a gente chama de oportunidades periféricas críticas. Coisas que a gente não faz hoje, mas que se a gente conseguisse fazer, podiam ser vitais para a sobrevivência da organização, como centro de criação e entrega de captura de valor. Os nossos competidores fizerem, nós vamos ter problemas muito sérios para competir com eles no futuro próximo. Nessa atmosfera, esses blobs aqui podem ter uma governança de inovação e a gente pode usar o nosso trabalho e transformar um desses blobs para o marketing do futuro num processo de corrosão da malha institucional, com essa espiral evoluindo para afetar aquele núcleo duro ali no longo prazo. Só por acaso, foi exatamente isso que a gente veio fazendo no Magalu, do ponto de vista de transformação digital de toda a organização, nos últimos 12 anos, até agora, com o Luiza Labs sendo uma dessas oportunidades periféricas críticas na borda primeiro, e depois agregando várias outras oportunidades e abraçando o Magalu como se ele fosse algo que tem que ser consumido para gerar o novo Magalu. Para quem não sabe, eu sou membro do conselho do Magalu. E lá nesse documento, eu digo que a principal mudança que está acontecendo no mundo ao nosso redor... Ele que é fantástico. Em uma hora, esse cara é genial. Ele é genial, porque ele falou sobre administração, ele falou de marketing, ele falou de gestão, ele falou de AI, ele falou de tudo em uma hora. É incrível como o cara conseguiu integrar tantos conceitos complexos em uma hora. E ele fala, né? O que é marketing? Né? O esforço integrado, que é satisfazer as necessidades das pessoas. Porque eu, como cliente, é como eu como profissional. Mas antes de ser cliente, eu sou uma pessoa. Então, esse que é o verdadeiro marketing. Você está olhando a pessoa, não o cliente. E às vezes a gente transaciona com essa consumidora. Mas se eu ter essa visão integral, né, da pessoa, eu vou muito mais longe. Você...